Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Humaniza. Hoje para falar sobre um tema triste, que é o Brasil pegando fogo, o Pantanal pegando fogo. E a gente precisa entender um pouquinho os processos que estão por detrás dessas notícias que chegam sobre incêndios no Brasil. Vamos começar um pouquinho sobre isso. Antes peço para você já deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos, com pessoas que possam ter interesse no conteúdo que eu produzo aqui. Beleza? Então vamos para o vídeo. Bom, pessoal, foi a notícia das últimas semanas, dos últimos dias, aquelas das mais importantes, mais marcantes, o incêndio no Pantanal, e que nos traz imagens que são imagens terríveis, imagens muito tristes, que envolvem tanto as espécies vegetais, árvores e todo tipo de espécie queimada, quanto também os animais. Grandes répteis, mamíferos, grandes espécies que são, na verdade, a cara do Pantanal, né? Quando se fala em Pantanal, a gente justamente pensa na riqueza do bioma, né? Das espécies vegetais, mas principalmente os animais, que são muito fáceis de encontrar, promovem todo um turismo na região. E a gente agora se depara com imagens muito tristes desses animais queimados, machucados, mortos. É uma situação muito triste, muito trágica, mas ela não é uma situação que a gente deve entender pela lógica do acidente, do acaso ou de algo nesse sentido. É importante a gente entender o processo que está acontecendo com uma série de outros elementos que vão desde a questão climática até questões essencialmente políticas mesmo, que é o que mais ajuda a explicar esses acontecimentos. Em primeiro lugar, é importante a gente entender por que esses incêndios, esses episódios acontecem especialmente nesse período, mês de agosto, setembro. A gente tem uma característica climática que é muito marcante dos climas tropical, principalmente no caso brasileiro, que é a gente ter um inverno e esse início de primavera muito seco. Então a gente vive aí o período máximo, na maior parte das regiões, de estiagem, de ausência de chuvas. Essa é uma constante, a gente sabe que sempre por volta dessa época do ano começa a vir o calor, mas ainda não vem com tanta intensidade as chuvas, e é o período em que, do ponto de vista natural, mais se abre espaço para se ter vegetações secas. Então, olha só, a gente tem notícias de bastante tempo já, de aumento de compra de tratores, de máquinas que são usadas para desmatar. Essas notícias vêm lá desde maio, mas já se sabia, já se previa que a onda máxima disso precisa do fogo. Quer dizer, você desmata uma floresta, você derruba árvores gigantes, vegetações de todo tipo, mas você só consegue criar um pasto nessas regiões a partir do fogo. O fogo então cumpre esse papel, né, pensando na perspectiva daquele que desmata, daquele que tem interesse na atividade agropecuária. O fogo cumpre esse papel de transformar uma área de floresta, uma área de vegetação, em uma área de pasto, uma área que o gado pode pastar e mesmo, eventualmente, de produção agrícola. A queima, inclusive, tem um papel nesse processo porque ela deposita matéria orgânica sobre o solo, embora a gente saiba que isso a longo prazo tem um efeito extremamente nocivo e em relação ao meio ambiente a gente não precisa nem dizer dos impactos profundos que essas queimadas causam. Mas existem pessoas interessadas nesse processo, na queima, no desmatamento e na expansão do que a gente chama de fronteira agrícola, expansão da atividade agrícola para regiões onde até então se tem floresta, onde se tem biomas bem estabelecidos. O incêndio e o desmatamento andam juntos na missão de passar a boiada. Estou falando isso, não é por acaso, vocês devem ter ouvido o ministro do Meio Ambiente. Porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. O ministro do Meio Ambiente dizia justamente que era necessário aproveitar a pandemia para ir passando a boiada. Ali ele se referia, de modo metafórico, também à necessidade de aprovar legislações, flexibilizar legislações ambientais,
para permitir justamente esse processo que a gente está vivendo. É claro que o incêndio propriamente não é algo do governo, mas a gente precisa entender que esse processo ele é fruto de uma ausência de fiscalização, uma ausência de controle, de mecanismos que sempre foram frágeis no Brasil e agora parece que a gente conta com um governo que não faz nenhuma questão de fortalecer esses órgãos, pelo contrário, o governo está disposto a desmontar esses órgãos. Então a tendência é que eles sejam cada vez mais frequentes e aí a gente não precisa falar que os impactos ambientais, impactos não só nessas regiões, né? A gente costuma tratar como algo muito distante, Amazônia, Pantanal, como se fossem coisas que não nos dizem respeito, mas até mesmo os impactos nas grandes cidades brasileiras, na região sudeste, ele tende a ser cada vez maior e a gente vai perceber isso de diversas formas, inclusive pela questão das chuvas. Eu chamo a atenção para o fato do clima, que é uma coisa que a gente precisa estudar e, sobretudo, porque é uma coisa que indica para a gente justamente que é um fenômeno recorrente. Se a gente olha para os anos anteriores, o aumento de focos de incêndio nessa época do ano, agosto, setembro, é muito grande. Mas, se você está pensando que tem chance desses incêndios serem espontâneos, não é por aí. A gente sabe que incêndio pode ocorrer de forma natural, mas além de ser algo muito raro, é algo que está associado justamente à presença de raios, à prévia de momentos chuvosos. E definitivamente não é isso que está acontecendo no Brasil hoje. A gente vive períodos de seca prolongada, ausência de chuva, de raio, de causas que seriam as mais naturais para se pensar esses incêndios. Eles são, é muito evidente, atividades criminosas que contam com uma espécie de complacência, de conivência do governo federal, das instituições e órgãos que deveriam estar nesse momento fiscalizando e muitas vezes não estão por ausência de financiamento, de apoio, de políticas que tenham esse intuito de preservar o meio ambiente e evitar esse tipo de desmatamento. Existe uma lógica por trás, como eu estou dizendo, muitos desses causadores dos incêndios têm interesse em expandir sua área, expandir território, aumentar ali a área cultivável ou mesmo a área de pasto para o gado. Então, existe um sentido racional por trás desse processo, mas ao mesmo tempo é importante a gente pensar que essa racionalidade ela é limitada, porque basicamente a gente começa a ver o Brasil sendo visto como um país que não respeita nenhum tipo de lei ambiental, um país que se encontra nessa situação caótica em relação às questões ambientais, e com isso a gente tende a ter cada vez mais uma resistência de mercados externos a receberem produtos brasileiros. Então, esses episódios que a gente está presenciando, que a gente está vivenciando, eles são terríveis em basicamente todos os aspectos que a gente pensar. Desde a própria noção da vida, da riqueza biológica do lugar, até mesmo as questões ambientais mais amplas, climatológicas, os próprios impactos que podem ter na nossa vida, né, até do ponto de vista egoístico, e mesmo no limite para o interesse daqueles pecuaristas ali que estão pensando em exportar, que estão desmatando e queimando com esse intuito, acabam também, em grande medida, comprometendo a imagem do Brasil e, assim, fechando portas que podem ser importantes também para o comércio dos gêneros agrícolas que o Brasil produz. Bom, pessoal, é isso. Não são notícias boas. Como de costume, nós temos sido bombardeados com notícias ruins, tragédias atrás de tragédias, mas a grande maioria delas não são eventos naturais, não são eventos inevitáveis, embora se relacionem com eles, como eu disse, com a questão climática. Ela está relacionada com isso e ela, na verdade, seria um elemento para ajudar a gente a entender que essa era a época que a fiscalização e tudo mais tinha que estar mais intensa, mas infelizmente não é isso que a gente vê. Deixa seu like se ainda não deixou, se é novo aqui, se inscreve no canal, deixa seus comentários e compartilha também com seus amigos. E me procure no Instagram, @humaniza1. Espero você no próximo vídeo, um abraço e bons estudos!